Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouco de liderança, tá? Liderança, de liderar, né, a própria vida ou liderar, né, um grupo de pessoas. A gente sempre vai ser líder, né? Líder de nós mesmos ou líder de outras pessoas. E o que é importante na liderança, né? A gente começar presumindo que a liderança ela é uma coisa boa. Ela é levar a nós mesmos e outras pessoas para um lugar melhor. Essa é a minha crença e é isso que eu acredito quanto à questão de líder, tá? Tem uma questão um pouco diferente, que às vezes é confundida, que é gestão. Gestão é diferente de liderança, tá? A gestão, ela existe aquela gestão que é microgestão, macrogestão, né? Ou a gente faz gestão de pequenos pontos e constantemente, ou a gente faz uma gestão mais aberta, né? E o que acontece, tá, na liderança e na gestão? Porque pode ser que um gestor faça uma má gestão, para mim então ele não é líder, né? Assim como um gestor pode fazer uma liderança, né? Assim como pode não ter um gestor que é líder igual dentro de um grupo, tá? E como eu disse, pode ser que não ocupe nenhum papel, mas tu vai liderar pelo menos a ti mesmo, tá? E o que é importante? Quando a gente fala em influências, né, em gestão e liderança, a gente vai ter sempre um poder, né, sobre alguém e sobre nós mesmos. E esse poder, por exemplo, é de fazer a pessoa ficar bem ou mal. De fato, uma má gestão, uma liderança pode fazer a pessoa adoecer ou ter saúde. Por quê? Vou dar um exemplo. A gente tem um hormônio chamado cortisol, tá? Que o cérebro libera quando a gente se sente estressado, quando a gente tem medo, quando a gente se sente ansioso, né? Quando a gente se sente ameaçado de uma forma geral, tá? E ele é um hormônio bom, porque ele é um hormônio que, por exemplo, regula a pressão arterial, né? E o que acontece, né? Na antiguidade, esse hormônio, ele ajudava a pessoa, por exemplo, a correr mais rápido, porque ele via uma ameaça, né? Um animal ou uma outra tribo, alguma coisa assim, e aí corria e tinha a possibilidade de fazer isso. Só que o que acontece? O tempo passou e hoje as nossas ameaças, a maioria delas não são reais, né? A gente tem a maioria das ameaças que a gente sente, por exemplo, ansiedade. Ansiedade não é real, né? O medo, ele também não é real, é um pensamento, né? Um sentimento, é uma emoção aí também. E aí o que acontece, né? A gente, se não cuidar da nossa mente, a gente vai estar liberando esse hormônio constantemente. Então, se a gente se sente ansioso, se a gente se sente estressado, né? Se a gente tem medo, a gente acaba inundando o nosso organismo, por exemplo, com cortisol. E aí ele acaba ficando em excesso, tá? E ele em excesso, ele faz a gente adoecer, tá? Então, dois exemplos de doenças aí, diabetes é uma, tá? E a outra, por exemplo, depressão, tá? Então, quando a gente faz isso com a gente tem a responsabilidade sobre nós mesmos e o problema é nosso, tá? Agora, quando a gente influencia outras pessoas dessa forma, né? Ou seja, se a gente tem uma gestão, por exemplo, baseada em medo, né? Baseada em gerar, deixar as pessoas se sentindo ameaçadas, né? Ansiosas, estressadas, a gente está fazendo as outras pessoas ficarem doentes. Então, isso é uma gestão ruim, tá? Não estou falando nem. Então, a gente não pode falar em liderança. O que acontece? A gente pode também gerar processos neuroquímicos positivos, né? Fazendo como? Apoiando as pessoas, fazendo as pessoas verem que elas podem alcançar as coisas através dos seus desafios. E esses desafios, eles não têm que ver com medo, tem que ver o desafio de forma positiva. Então, a liderança é isso. A liderança é mostrar para as pessoas um caminho melhor para a vida. Então, se você achou interessante esse vídeo, compartilha, tá? Dá uma curtida aí que é bem legal e se inscreve no canal para assistir os próximos vídeos. E se tem dúvidas, qualquer coisa assim que queira compartilhar comigo aí, escreve aí embaixo, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!